Vocês estão prontos, preparados para aquilo que Deus quer falar nessa noite? Pergunte para essa pessoa que está do seu lado: você está pronto? Está preparado, irmão? Abre os seus ouvidos aí, deixa Deus falar o teu coração. Se desarma, se desprende. Jesus tem liberdade hoje aqui? Sim ou não? Jesus tem liberdade na minha vida, também na sua vida, nessa igreja. Todos nós aqui pertencemos a Ele. Amém, amados? Eu quero falar nessa noite sobre um salmo que o Senhor ministrou ao meu coração, Salmos de número 42, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, no Salmos de número 42, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Diz assim a santa palavra do Senhor: assim como a corça suspira pelas águas, pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele, meu auxílio e Deus meu, é meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e de Hermon e do monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está contigo o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Porque você está abatida, ó minha alma, e porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, te louvar por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas bênçãos alcançadas, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos guardado. Mas fala conosco, Senhor, nessa noite. Fala mais uma vez, mais uma vez. É o que eu te peço, Jesus. Já cantamos isso, entregamos o nosso louvor a Ti, mas queremos mais ainda nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, eu não sei você, mas eu sou um poço de emoções, não é? Eu acho que todo ser humano, ele vive dessa forma, caminha desse jeito. E nós somos pessoas dotadas de emoções. E infelizmente, devido às circunstâncias, nós ficamos tristes, abatidos, ou então ao mesmo tempo alegres, né, por algo que às vezes é tão passageiro, que vai tão rápido. Então, podemos até dizer, às vezes, eu até já falei: será que para mim as coisas são mais difíceis? Nessa impressão que nós temos, que parece que as outras pessoas conquistam as coisas com muito mais facilidade, e nós, às vezes na presença de Deus, fazendo tudo aquilo que está correto, ou tentando fazer pelo menos, parece que as coisas se tornam mais difíceis, mais duras, e basta algo acontecer que sai fora do script daquilo que você gostaria
que ficasse, permanecesse, não sai da maneira como você gostaria, você já fica abatido, você já fica triste. Bom, esse salmo ele tem tudo a ver com isso. A Bíblia nos dá conta de que quem o escreveu pertencia a uma tribo de adoradores, homens que no Antigo Testamento eles foram escolhidos por Deus, da tribo de Corá, vindo de Levi. E esses homens eram levitas, responsáveis por esse ministério da adoração, da música, dos sacrifícios. E está relatado isso lá no primeiro livro das crônicas dos reis de Israel, a partir do capítulo de número 6, versículo 31 ao 38. Embora naquela época, naquele exato momento ali, essa tribo ou essa família da tribo de Corá se reuniram com outros homens e se rebeliaram contra Moisés, que era o líder de Israel, aquele que recebeu a lei, as orientações. E a história você vai ler lá que é bem dramática, em Números capítulo 16. Israel, ele caminha para a terra prometida, um lugar das quais Deus disse que manava leite e mel. Porém, algumas pessoas estavam insatisfeitas com a liderança de Moisés e murmuraram e pressionaram Moisés, dizendo quem foi que levantou ele, assim por diante. A história está lá nesse mesmo livro de Números. Então a Bíblia fala que Moisés ele vai prantear, ele vai chorar, ele vai se lamentar, e Deus entra com providência. Todavia, que você buscar a presença de Deus por algo nobre, justo, Deus ele vai tomar a sua frente, amém? Deus irá tomar a sua frente. E aí então Deus entra com providência. A história, estou resumindo aqui, diz que Deus abriu a terra, o chão, e engoliu esses homens, cerca de 250 homens, e ficaram outros homens que carregavam os incensários e saíram correndo quando viram que Corá e alguns homens foram engolidos pela terra. E como Deus ali não conseguiu entrar com o juízo na vida daqueles homens, mandou o fogo que os consumisse, e os incensários caíram. Eles eram de ouro, consagrados ao lado dos seus corpos fulminados. E Moisés, através da direção de Deus, pede para que recolha os incensários, porque eles eram santos, sagrados, consagrados a Deus. E foi assim que aconteceu. Mas o Salmo de número 42, ele relata acerca desses remanescentes da tribo de Corá, das quais Deus entrega uma nova oportunidade. O nosso Deus é assim, misericordioso, e dá uma nova oportunidade a estes homens, ou a esse homem que escreveu esses salmos nesse contexto. Então, quando você olha para esse salmo, você percebe que tudo indica que ele está longe de Jerusalém, o epicentro da adoração, pastor Paulo, o lugar da onde eles adoravam a Deus. E isso para um judeu era algo terrível, porque ficar longe da cidade da adoração significava para eles ficarem longe da presença de Deus, Bruna. Então ele começa a sentir essa dor na alma, mesmo vindo de uma família que foi consumida pelo juízo de Deus. Essa geração carrega um legado completamente diferente de quem adora, de quem serve, de quem quer mais da presença do Senhor. Eu acredito que, independentemente da sua história, da sua família, você chegou até aqui porque você quer algo a mais com Deus. Sim ou não, igreja? Você quer algo a mais. Você quer mais de Deus. Você quer mais da presença do Senhor. Você quer viver coisas mais profundas na presença de Deus.
Então chegar aonde você chegou não basta ainda. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa incompleta, porque eu quero mais do Espírito Santo, eu quero mais do poder de Deus, eu quero mais da presença do Senhor, eu quero sentir, eu quero adorar, eu quero servir. Então não basta apenas um culto para mim, eu quero sentir Deus dentro da minha casa, eu quero sentir Deus dentro do meu relacionamento, eu quero ir trabalhar e sentir Deus lá naquele navio sujo de carga, mas eu quero sentir a presença do Senhor naquele lugar. Assim eram esses homens da tribo de Corá. E a Bíblia nos dá conta que nesse exato momento a fidelidade das quais essa pessoa carregava traz uma certa tristeza por conta do que ele estava vivendo naquele lugar, longe de Jerusalém, próximo ao Jordão, ao Monte Hermon. E o israelita, esse hebreu, ele se sente distante, ele sofre com isso, ele sente a distância. E como se não bastasse isso, um inimigo, alguém que não servia a Deus, perguntava para ele: e aí, você está lamentando por quê? E aí, Rogério, você está triste por quê? Cadê o seu Deus? Não sei se você já ouviu isso de alguém. Ei, por que você está desempregado? Você não serve a Deus? Por que você está passando? Por que você está enfermo? Você não tem um Deus? E isso, no momento, você talvez não sinta, mas com o passar do tempo, você vai sentindo. E a Bíblia nos dá conta que essa pessoa, ela sente esse peso, sente essa ausência. Mas o propósito desse salmo, o objetivo não é esconder a tristeza, porque, como eu disse a princípio, nós somos pessoas que temos emoções. Eu sou um poço de emoções. Mas o salmo quer ensinar que o abatimento da nossa alma deve, olha só, deve nos conduzir à presença de Deus e não nos afastar. Nos conduzir à presença de um Deus poderoso e não nos levar ao desespero. Quem sabe você entrou aqui na noite de hoje, ou quem sabe você está vendo esse vídeo aí na internet nesse exato momento e se sentindo desesperado, com a sua alma abatida. Ei, Deus está vivo, Deus é poderoso. Basta uma palavra vinda do céu para que o Senhor venha transformar a sua trajetória e a sua vida. Então o salmista mostra que a fé verdadeira, ela não elimina as crises. Entenda isso. A fé verdadeira, ela não elimina as nossas crises, mas nos ensina a atravessá-las. Nos ensina como nós devemos nos comportar em meio à crise. Então, todo o escopo do salmo tem uma estrutura. E eu destaquei 3 movimentos principais do Salmo de número 42. Você vai entender. O primeiro movimento que eu entendi do salmista é a sede por Deus. Ele tinha sede de Deus. Se você puder depois lá no YouTube colocar a hashtag sede de Deus, vai nos ajudar nas redes sociais da igreja. Quem tem sede de Deus aqui nessa noite? Então é conforme a sua sede. Sempre será conforme a sua fome, conforme a sua sede. Indica a sua trajetória, revela o seu caminho. Se você não sentir nada, o seu caminho vai ser vazio, zerado, neutro, comum. Você vai caminhar conforme todo mundo vai. Você vai conforme todo mundo caminha. Você fala igual, você age igual, se comporta igual. Mas mediante a sua sede daquilo que é santo, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é eterno, Deus irá se derramar sobre a sua vida. Deus irá completar, não haverá ausência de paternidade na sua vida em ocasião alguma. Você pode até ficar triste, mas o Espírito Santo vai te consolar cada dia, em nome de Jesus. Eu já quero profetizar isso sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua família. Ei,
portas estão sendo abertas, Deus está se movendo, mas creia nessa noite, em nome do Senhor. Então, conforme a minha sede, é a primeira coisa que eu identifico. No versículo do 1 ao 5, ele faz a comparação, um animal no campo, que tem sede de Deus. A segunda coisa que eu encontro no Salmo de número 42, é a luta da alma, é a luta interior da vida, não é? Porque está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Não é ninguém pregando, não é um pastor colocando a mão, profetizando, não é uma irmã declarando nada sobre a vida dessa pessoa, não. É o próprio salmista dizendo, porque está abatida a minha alma. E a terceira coisa, além da sede, da luta interior, é a esperança renovada. Crê em Deus, acredite em Deus em todo o tempo. Então, há um refrão que aparece por 2 vezes no Salmo de número 42, que é o que eu acabei de dizer. Porque está abatida a minha alma, espera em Deus. Você pode segurar na mão da pessoa que está do teu lado, olhar para ela e dizer assim: ei, espera em Deus, Ele vai fazer, espera nele. Então, dentro desse conteúdo todo, eu vejo essa pessoa que busca a presença de Deus, que tem sede por Deus, e usa esse animal, a corça. O verso diz o seguinte: como a corça anseia por águas correntes, não é água parada, é água viva, corrente, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma, no verso 2, tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Era importante para eles, que eram adoradores, que tinham ministério, estarem na presença de Deus, estarem em Jerusalém, estar na casa de Deus. Então, o que eu entendo com isso? Que a imagem da corça não fala apenas de desejo, mas fala de necessidade. Não é apenas um desejo de sentir, não é algo que eu desejaria sentir, arrepiando, falando, não. Eu preciso, assim como ninguém sobrevive sem água, como um animal não sobrevive sem água, a nossa alma não consegue viver sem a presença de Deus, sem estar na face do Senhor. Então eu não vejo o salmista pedindo bênçãos para Deus, eu não vejo o salmista pedindo que o Senhor venha lhe entregar algo grande e poderoso, não. Quando eu olho para Israel, preste bem atenção no que eu vou te falar aqui nessa noite. Caminhando no deserto, tendo uma coluna de fogo durante a noite, das quais eles caminhavam ou acampavam. Quando parava a coluna ou a nuvem, eles paravam também, e ali eles montavam os seus acampamentos. Eu vejo um povo compreendendo, discernindo a plena e soberana vontade de Deus. Então, se havia parada próximo à nuvem, debaixo da nuvem, perto do fogo, havia cuidado. Repita comigo: havia cuidado. Ali era a presença de Deus, irmão, materializada na nuvem e no fogo. Então, onde a nuvem parava, havia pão, provisão. Eles não caminhavam, olha, ali tem pão, iam para lá porque lá tinha pão, não. Eles caminhavam observando a trajetória da nuvem e da coluna de fogo. Então, aonde a nuvem parava, havia pão e provisão e cuidado. Na direção de Deus, você sempre encontrará provisão e cuidado. Marca isso. Na direção de Deus, você sempre encontrará provisão e cuidado. O salmista, ele apenas deseja o quê? É a presença, irmão. Ele sabe que sem a presença ele não é nada. Ele sabe devidamente, por conta da história que Israel carregava.
que sem a presença do Senhor, eles não eram nada, eles não desejam dinheiro. Hoje o ser humano deseja dinheiro e muito, mas se ele ganha 5 é pouco, se ele ganha 10 é pouco, se ele ganha 15 fica pouco, se ganha 20 fica pouco, se ganha 30 fica pouco. Está a história aí da humanidade, da corrupção. São bilhões, são trilhões e nada satisfaz. O sucesso não está no dinheiro. Nós ouvimos isso aqui na quinta-feira. Quinta-feira nós ouvimos essa palavra. Não está a perder a saúde em prol do dinheiro, mas sim caminhar na presença de Deus, ou seja, debaixo da nuvem, da provisão do Senhor. Ei, Deus, Ele vai ajustar a sua vida. Ei, Deus vai alinhar a sua casa, a sua vida e os seus negócios em nome de Jesus. Não fique preocupado. Então, os homens da terra que não conhecem Deus desejam sucesso e dinheiro, mas aquele que conhece o Senhor, ele reconhece que a única coisa, a única necessidade, assim como a corça anseia pelas águas correntes, o que nós precisamos é da presença única de um Deus poderoso. Amém, igreja? Então, o que eu aprendo com isso? Que uma alma que tem saúde espiritual, ela não fomenta apenas milagres. A nossa fome não é apenas por milagres. A nossa fome é pela presença de Deus. Quantos querem a presença de Deus aqui? Então, às vezes a dor que nós sentimos, as lágrimas, como o salmista declara no versículo 3 e 4, ele diz o seguinte: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, olha só, aonde está o teu Deus? Então as lágrimas acompanhavam o salmista. Ele está emocionalmente esgotado, parece algumas pessoas, não é? Quem sabe você entrou aqui emocionalmente esgotado, esgotada. As lágrimas se tornaram seu alimento quando ninguém vê você, lá no cantinho do seu quarto, virado para a parede da sua casa. Quem sabe você vive dias terríveis na sua vida. Se prepare para aquilo que Deus irá fazer em nome de Jesus. Quando eu olho para essa palavra, isso traz uma revelação tremenda e muito importante para nós, que homens e mulheres também choram. Homens de Deus e mulheres de Deus também choram. A Bíblia, ela nunca me ensinou a não sentir tristeza, mas sim não ter ausência de fé. Não pode faltar fé na sua vida. Você pode até ter entrado hoje aqui triste, você pode até amanhã ficar triste. A Bíblia declara que até Jesus chorou, mas não parou. A Bíblia conta a história de Israel, que quando eles voltam, regressam da Babilônia. Eu preguei isso domingo passado, Isaías 54. Fala que eles voltaram da Babilônia e um salmista vai declarando, eles semeavam chorando na terra. Eles não tinham o que comer, mas eles tinham sementes nas mãos. Você não pode ter o que você quer nessa noite, mas você tem algo poderoso nas suas mãos. É a presença de Deus, é a fé em Cristo Jesus, e isso é poderoso. Só falta cavar a terra em oração. Deus irá fazer, igreja. O Senhor é poderoso para fazer. Então, o problema não é chorar. O problema é você permanecer sem esperança aqui dentro. É você entrar aqui dentro dessa igreja e permanecer sem esperança. A alma do salmista conversa consigo mesmo. Eu acho que esse versículo é um dos mais importantes para a minha saúde espiritual e para a sua saúde espiritual. Por esse desejo descontrolado de crescimento, demasiado, sem capacidade, sem planejamento, sem instrução, sem maturidade, sabe? E observe que ele fala consigo mesmo. Por que eu estou assim abatido? Ele conversa consigo mesmo. Ele não deixa a sua alma dominá-lo.
Ele conversa com ela, dizendo assim: por que você está triste? Por que você está abatido? Ele confronta os seus sentimentos. Ei, irmão, comece a confrontar os seus sentimentos. Por que essa tristeza? Por que esse vazio? Confronte com a verdade. Olha, eu estou triste hoje, mas eu tenho um teto, eu tenho uma casa, eu tenho família, não me falta alimento. Eu queria meu filho na igreja, ele está. Eu queria frequentar uma igreja, ele está. Eu queria o meu marido na igreja, ele está. Ah, pastor, mas o meu marido não está. Mas eu creio, ele vai vir. Quantos acreditam nisso? Levanta a mão e dá um glória. Nós temos que acreditar, igreja. Ah, mas ele está, mas ele não lê Bíblia, ele não ora. Começa a ler na frente dele, começa a orar na frente dele, começa a empurrar para o propósito. Uma hora vai, irmão. Põe fogo no arraial, irmão. Ah, minha mulher não é tão espiritual quanto eu gostaria que fosse. Chama para orar. Quantas vezes a Angélica na igreja, e eu fora, e ela me chamava para orar, eu falava: não, agora não, eu não quero, tá louca agora. Eu pensava dentro de mim: é fanática, ficou fanática, fizeram uma lavagem cerebral na vida dela. Só que de repente, algumas coisas eu fui conseguindo tirar. Eu fui percebendo que dentro dos vícios que eu tinha, por exemplo, do cigarro, eu estava sentindo nojo. Eu fumava porque era dependente, porque a nicotina, ela causa dependência também. Mas eu tinha nojo do cheiro das pessoas que fumavam perto de mim. E eu fui pedindo: Deus, vai colocando mais nojo. E aí quando me falaram: não, isso é a chupeta do diabo, porque vai consolando. Eu falei: não, eu não quero ser bebê do capeta. E eu fui dando nome àquilo que me afrontava. Eu fui dando nome às coisas que me faziam mal. E eu dizia: não quero mais viver isso, eu não quero mais beber, eu não quero mais fazer aquilo, eu não quero mais andar dessa forma. E você vai percebendo que você vai confrontando, irmão. Quando o homem quer, em Cristo Jesus ele consegue. Quando a mulher quer, em Cristo Jesus ele consegue. Só se você não quiser, aí não adianta, irmão. Aí não tem jeito. Não tem pastor que dê jeito. Não tem mulher espiritual que dê jeito. Não tem homem espiritual que dê jeito. Mas confronta os teus sentimentos. Confronta os teus vícios. Isso se chama maturidade espiritual. É a única forma de crescermos saudavelmente. Se você mente, confronta a sua mentira. Se você fala mal da vida alheia, confronta a fofoca. Fofoqueiro, fofoqueira. Deu para ouvir, né? Para ouvir mesmo. Confronta isso em você. Conte das bênçãos de Deus na tua casa. Conte das bênçãos de Deus para a tua família. A tua família vai se converter. A sua casa vai servir ao Senhor. Você vai começar a adorar a Deus em nome de Jesus, com a sua família, na casa do Senhor. Aleluia. Confronte. A única maneira de crescer saudavelmente é confrontar os seus sentimentos. Tudo que cresce com saúde cresce perfeitamente, mas existe crescimento sem saúde também, e é o pior. Cresce com defeito. Eu preciso às vezes ouvir apenas os sentimentos da minha alma, e ao mesmo tempo para ouvir os sentimentos da sua alma, daquilo que falta dentro de você, lá no intra pessoal. Mas pregue para a tua alma: não, alma angustiada, alma necessitada, amanhã é outro dia. Deus fará milagres, eu creio, alma. Antes de querer pregar para alguém, pregue para você. Antes de querer ensinar alguém, ensine você mesmo. Domine os seus desejos, irmão. Se nós formos falarmos dos pensamentos intrusivos que nós temos aqui, nós ficaríamos a noite toda e não ficaria ninguém para ouvir aquilo que nós falamos. Dos nossos desejos, os desejos da nossa alma.
Mas não, nós sabemos, nós somos acomedidos em Deus por conta de que o Espírito Santo, Ele tem guardado o nosso coração na presença do Senhor. Ei, Deus tem guardado a sua casa. Eu quero declarar isso nessa noite para você. Deus tem guardado a sua vida, Deus tem guardado a sua casa. Nem tudo que nós sentimos é verdade, sabia? Você precisa abrir o seu coração para deixar a palavra de Deus governar os teus sentimentos e as tuas vontades. Porque quando a memória ela vem, ele lembrava quando estava lá em Jerusalém. Ele lembrava daquilo que Deus fazia naquele lugar, no momento de adoração. Cauã, no momento de sacrifício, como era gostoso servir a Deus, como era gostoso levar as coisas santas do Senhor. Ele lembrava da forma como a multidão acompanhava nas festas de Jerusalém. Aquela grande, meu irmão, ontem nós estávamos em Bertioga, mais de 1.500 mulheres naquele lugar, adorando a Deus, servindo ao Senhor. Isso é lindo de ver, mas já virou passado. Só que aquilo e as palavras que foram ministradas naquele lugar por mulheres e homens de Deus na oração, ficou lá. E hoje eu quero viver aquilo que foi pregado lá. Eu quero desfrutar daquilo que foi ministrado ontem lá sobre a minha vida. Assim o Evangelho. Ei, amanhã você vai colher das palavras que estão sendo derramadas pelo Senhor no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Quem crê, celebra o Senhor nessa noite. Aleluia! A lembrança produz saudades. Não é verdade? Eu sou nostálgico, quanto na música, quanto à minha infância, com os meninos na rua, jogando bola, empinando pipa, rodando peão, jogando bolinha. Ah, irmão, morei na São Miguel, de esquina com a Luiz Gama. Que infância maravilhosa eu tive ali, saudável. Ficava até 2 horas da madrugada sentado na esquina do poste, conversando com os meus amigos, falando de coisas boas, legais. Enfim, teve um lado ruim, né? A mãe batendo na gente, de cinta. Tem gente que nunca apanhou, não é? Apanha de cinta, mangueira, fio de ferro, corda. Era terrível, irmão. Terrível. Não eram os meus pais que eram violentos, não. É que eu era terrível. Mas Deus me converteu. Deus converteu muita gente como eu aqui nessa noite. Deus ainda vai fazer muito mais ainda. Mas essa lembrança, ela produz saudade das coisas santas, não daquilo que nós aprontamos, né? Das coisas puras. Ele reconhece, mas aquilo fortalecia ele no momento da angústia. Quem lembra da fidelidade passada de Deus encontra força. Eu lembro quando Deus falou: você vai ser pastor. E eu, Deus me livre, você vai ser pastor. E de repente o Senhor foi colocando desejo. No fundo a gente quer. Fala a verdade. Todo mundo que fala eu não quero, no fundo quer. Se o Senhor falou, é porque Deus já colocou o desejo. Você está lutando contra isso. Se Deus falou que ia te levantar, se Deus falou que ia entregar o ministério na sua mão, é porque Ele já colocou o desejo no seu coração. Deus não é como nós, tolos, que colocamos expectativas em pessoas e achamos até então que é, quando a verdade, a pessoa não é nada. Deus, Ele sabe com quem toca, Ele sabe aonde mexe, Ele sabe aonde derrama da sua graça e da sua unção, e você recebeu isso, a sua casa recebeu isso também, em nome de Jesus. Então não lute contra, não reme contra essa corrente, mas vá a favor. Deus irá fazer na sua vida também. Deus continua presente mesmo nas tempestades.
No versículo 7 e 8, que me chama a atenção, no Salmo de número 42, ele fala assim: olha, um abismo chama outro abismo, é um sofrimento após o outro. Ao ruído das cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Irmão, já viu um mar revolto? Vem uma onda, pá, na tua cara. Aí você afunda, quando você levanta, vem a outra, buf, te derruba. Era isso que ele sentia. Era força impetuosa das circunstâncias em sua volta. Quem sabe você entrou aqui nessa noite sem força nenhuma para lutar, sem força para lutar pelo seu casamento, até pela profissão que Deus entregou em suas mãos, pelo esse novo sentimento que você está vivendo, e você está inseguro se vai dar certo, se não vai dar certo. Ei, Deus tem uma palavra para a tua vida nessa noite. Deus tem uma palavra para a sua caminhada nessa noite. Espera em Deus, confia em Deus. E aí o salmista declara: olha, essa imagem que eu tenho, Senhor, da circunstância, a cachoeira violenta, são as ondas sucessivas batendo contra o meu corpo. Parece que o problema nunca vai acabar, parece que essa luta nunca vai passar. Mas aí ele prega para sua alma mesmo assim, dizendo: olha, contudo, ó Senhor, durante o dia o Senhor me concede a sua misericórdia. Ou seja, através da sua misericórdia, o Senhor vai aniquilar toda a tempestade da minha vida. Ah, meu irmão, tem gente que não entendeu ainda. Através da misericórdia de Deus, o Senhor irá aniquilar toda a tempestade da sua vida. As ondas podem até atingir você, os ventos podem soprar até ao contrário, contra a sua vida, mas as ondas e nem o vento, eles nunca serão maiores do que Deus. Nunca, jamais. Então, essa pergunta não revela a incredulidade. Ele diz assim: ó, porque o Senhor esqueceu de mim. Ele fala no meio do salmo: o Senhor parece que esqueceu, não se lembra mais de mim. É isso que diz. Mas revela, não é a incredulidade do salmista, revela a sua sinceridade. Deus prefere uma oração sincera do que uma oração religiosa. Deus abençoa minha casa, abençoa minha vida, levantou da oração, está reclamando. Deus faz milagres, manda poder, só que aí, quando é a sua vez, quando é a sua hora de fazer, de abrir o coração, nós nos tornamos superficiais quando Deus pede algo para nós, quando o Senhor requer algo de nós. E aí entra aquele espírito de anarquista nosso, não é? De achar que Deus só age da maneira que eu acho que Ele precisa agir, porque fora desse contexto é exagero, é delírio. Fora desse contexto, não, eu não preciso. Da autossuficiência. Mas quando eu olho para um homem que sabe o que é ministrar diante do Senhor, mesmo diante do abatimento da sua alma, ele consegue visualizar esperança em Deus. Ele consegue ver que Deus ainda está ali. Ele consegue pregar para a sua alma: olha, Deus ainda está aqui, espera nele. Observe a situação, ela possivelmente não mudou a circunstância ainda. Estou 5 anos na igreja, 10 anos na igreja, 30, 40 anos na igreja, e tudo continua do mesmo jeito. Os inimigos continuam me zombando, a dor ainda é contínua. Ah, meu irmão, mas Deus não mudou. Parece que as coisas não irão acontecer, mas, irmão, é no estralar de dedos. É quando você menos espera. Vai plantando, irmão, vai semeando, vai caminhando, vai falando com Deus. Parece que Deus não vai transformar as circunstâncias, e às vezes não. Preste atenção.
Deus não irá mudar tudo em sua volta, porque Ele está usando essa ferramenta para mudar você. É você que precisa ser mudado. É você que precisa ser confrontado. A Bíblia, ela é inspirada, a palavra inspirada pelo Espírito, ela pretende nos ensinar que mesmo dentro de toda insensatez e sofrimento, de todo desejo almático da minha vida, Deus está no controle. O Senhor não perdeu o controle da nossa casa, das nossas coisas, não. Ele quer nos ensinar que eu não preciso ser dirigido pelas minhas emoções, não. Ele quer nos ensinar que mesmo com Deus, na presença do Senhor, eu passarei por alguns sofrimentos, mas eu estarei na presença do Senhor. Eu irei me lamentar somente para Ele, que é o meu Criador. É para Ele que eu devo expressar toda a minha dor. É para Ele que eu preciso dizer: Senhor, estou assim aos meus inimigos zombando de mim. Então, alma, eu posso estar até abatida, mas eu não abandonarei o Senhor Jesus na caminhada. Eu continuarei servindo ao Senhor. Então, quando eu olho para esse salmo, eu vejo que ele fala diretamente ao meu tempo e ao seu tempo também. Porque nós vivemos dentro de um contexto de pessoas distraídas, insensatas. Mas tem um grupo que tem sede ainda de Deus. Quem tem sede de Deus aqui? Então, o Senhor vai responder. Mesmo que eu não tenha sucesso profissional no momento, mesmo que algo está dando errado na minha vida, minha alma está cansada, tem coisas que eu não suporto mais e eu não sei como agir, eu preciso correr para a presença do Senhor. Eu preciso estar na presença de Deus, porque é mediante a nuvem, é mediante o fogo que o Senhor vai se manifestar na minha vida. Então, quem sabe você está aqui nessa noite enfrentando várias coisas. Quem sabe você está lutando contra as suas emoções. Você está cansado. A sua vida está cansada. Quem sabe a ansiedade tem tomado conta de você por conta das percas, decepções, das crises espirituais que você está vivendo a cada dia. Ei, você precisa tomar algumas atitudes que são importantes na sua vida. Primeiro é reconhecer a sua sede espiritual. Faça isso. Nenhuma realização substitui a presença de Deus. Tenha sede. Falou de Jesus, eu preciso estar ali. Falou de oração, eu quero estar lá orando. Mesmo que você ore sem parar na sua casa, que eu acho difícil. Mesmo que você leia sem parar na sua casa, que eu acho difícil. Aonde estiver Jesus, eu quero estar. Aonde estiver oração, eu quero estar. Aonde está a presença de Deus, eu quero estar. Isso vai te ajudar. É o primeiro passo que você precisa dar. Segundo, seja honesto com você mesmo. Olhe para dentro de você e veja que realmente as coisas não andam bem, que você está desequilibrado, desorganizado, que a sua vida não está muito legal. É normal. Agora Deus, através da oração, Ele vai apontar aonde estão os erros. Reconheça, seja honesto com você e com Deus. E fale já na oração: Senhor, olha, o Senhor conhece a minha dor. A minha mesinha lá não está tão arrumada como eu deveria. O Senhor sabe aonde há um espinho na minha carne, aquele desejo que não passa de fazer as coisas que não devem, que desagrada ao Senhor. Não esconda as tuas lágrimas para Deus, porque não é frases e nem palavras, mas Deus, Ele consegue decifrar o teu sofrimento. Eu sei que você sabe que Deus sabe dos seus sofrimentos.
Coisa louca, né? Parece coisa de filósofo, né? Eu sei que você sabe, que Deus sabe, que conhece seus sofrimentos. Parece alguém que está filosofando, né? Mas é bem isso. Eu não preciso falar mais para Deus. Eu não preciso mais orar, eu não preciso me colocar mais na presença. Não, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. E você caminha não precisando de nada. Seja honesto com você. Fala, Senhor, eu quero melhorar a cada dia. Pregue a esperança para a sua própria alma. Faça isso. Nem sempre conseguimos controlar o que nós sentimos, mas eu posso lutar contra isso e escolher em colocar a minha esperança somente em Deus. Senhor, não sei como lidar com isso aqui. Isso aqui é muito difícil para mim, Senhor. Eu reconheço que eu tenho a predisposição a tal coisa, que eu estou predisposto a fazer, a tomar uma atitude errada. Senhor, me ajuda a lutar contra isso aqui. Deus vai te dar força. Eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus irá te capacitar, o Senhor vai te envolver, o Senhor vai te dar graça, sabedoria. Eu já quero resumir. Então, a minha alma precisa da presença de Deus, mais do que qualquer outra coisa no mundo. A tristeza não significa ausência de fé, entenda isso. Lembrar da fidelidade de Deus, das promessas do Senhor, me dá força, me dá esperança. Lembra quando você aceitou Jesus? O que Deus prometeu para você, isso vai te dar força. As tempestades não anulam a misericórdia do Senhor. Entenda, Deus escolhe, aliás, acolhe as orações que são sinceras e verdadeiras. E por último, a esperança em Deus sustenta a alma mesmo em circunstâncias negativas. Então, ninguém falou para você aqui nessa igreja que no dia que você levantasse a mão, ou no dia que você viesse aqui, por mais quente ou frio, segundo a sua concepção, ou morno que seja o culto, mas o culto é eu que entrego para Deus, e o culto não é feito, é eu que entrego isso para o Senhor. Isso iria mudar a sua vida? Não. Isso lhe traria isenção de sofrimentos. Ninguém nunca te prometeu isso, muito pelo contrário. As pessoas aqui que pregam a palavra, inclusive esse aqui que fala contigo, que é o menorzinho da casa de Israel, disse que você iria sofrer, mas você iria passar mediante a presença de Deus todas as lutas e chegaria lá do outro lado. Em nome de Jesus, eu estou declarando sobre a sua vida, em nome do Senhor, você vai sofrer, mas vai chegar do outro lado e vai levantar a bandeira da vitória e vai dizer: o Senhor abençoou a minha vida, o Senhor abençoou a minha casa. Aleluia. Então a fé, ela nunca vai ignorar a tristeza da sua alma, mas ela vai apontar, aleluia, qual o lugar que Deus precisa mexer. A fé em Cristo Jesus, ela vai apontar, a fé genuína, madura, verdadeira, bíblica, não essa fé que estão ofertando por aí, mas a fé genuína, ela vai lá no cerne e vai tratar, sabe, Vitão? A gente pode até andar aí fora. Quer ver uma agonia que eu tenho, irmão? É trabalhar no domingo quando eu queria estar na igreja. Eu não fico no trabalho. Os meus companheiros de trabalho até veem isso. Ixi, o Adriano não está aqui. É viajar no domingo, irmão. Pode prestar atenção. Eu posso viajar para descansar, mas eu falo para a Angélica, domingo à noite eu quero estar na igreja, mesmo cansado. Porque, enfim, a viagem não foi para descansar. Entendeu? Se eu sair para descansar, estou descansado. Eu quero Deus.
Nada contra quem tá. Amém? Vocês estão entendendo? É eu, é o Adriano, sou eu, é a minha pessoa. Pode ter certeza. A não ser que eu vá para longe, né? Muito, muito assim longe. Mas o meu coração quer estar no culto, quer estar na presença. Então, a alma batida é uma aflição, irmão. Nada presta. A alma batida, ela esquece realmente quem é Deus, ela esquece quem é o Senhor. A alma batida, ela não vê nada positivo, ela vê tudo negativo. A alma batida, ela começa a nomear, dar nomenclatura às pessoas. Mas a alma que serve ao Senhor é diferente. Mesmo abatida, ela se posiciona, porque ela sabe que a esperança dela está no Senhor. Eu peço que você se coloque de pé em nome de Jesus.